E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Para essa semana, voltamos às nossas aulas, espero que todo mundo esteja bem. Vamos falar sobre a Mesopotâmia, entrando já nos assuntos do segundo bimestre, tá bom? Então, nós vamos lá para a região do continente africano, falar, de acordo com o que a gente viu na última aula, que foi o nosso último assunto do primeiro bimestre, que é sobre a África, que é o berço da humanidade. Então, vamos voltar lá para a África e vamos estudar sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Por quê? Porque essa região ela é localizada entre os rios Tigre e Eufrates, tá? É uma característica dessa região que em certas épocas do ano tinha enchentes, e essas enchentes inundavam as margens do rio. E aí tornava esse solo completamente fértil. E daí, por conta dessa fertilidade, o que é que acontece? Vários povos que começaram a chegar naquela região começaram a desenvolver a agricultura, a criação de animais, e por conta disso começaram a sair do nomadismo e entrar no sedentarismo, ou seja, a se fixar naquele local. E daí, por conta desse acúmulo de pessoas que foi ficando naquela região, surgiram grandes civilizações e elas começaram a se organizar entre si, tá? E uma das características, tá aqui, a gente colocou aqui para vocês darem uma olhada, que está no livro também de vocês, a pirâmide social, que era a organização social da Mesopotâmia na época, tá bom? Nós tínhamos no finalzinho da pirâmide os escravos, depois vinham os camponeses, os artesãos, os comerciantes, os escribas, os soldados, os sacerdotes e os nobres, e no topo deles o faraó, que é quem mandava em tudo, poder pleno, tá? Nessa região se origina também uma das escritas mais antigas da face da Terra, que chama escrita cuneiforme, tá? Ela foi desenvolvida pelos povos sumérios. E aí esse nome se chama cuneiforme porque vem de cunha. Cunha era o formato do instrumento que era utilizado pelas pessoas, pelos sumérios, para gravar os sinais em tablets de barro. Esses tablets, eles eram úmidos, né? Eles colocavam os dizeres lá naquela tábua e elas secavam no sol. Tá aqui uma foto para mostrar para vocês a ilustração de um tablet. O nome, óbvio que o nome tablet do tablet que nós usamos hoje deriva do tablet da escrita cuneiforme, tá bom? Depois vocês podem até fazer uma pesquisa, é bem interessante. E daí, uma outra coisa bem interessante que os sumérios, no caso, as pessoas que moravam lá na região da Mesopotâmia, construíram foi o templo Zigurate, que é esse aqui que está aqui na outra página, tá vendo? Esse templo, ele tinha o objetivo de cultuar aos deuses dos sumérios, porque esses povos, eles tinham a crença politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá bom? E por último, o que vocês têm que saber sobre essa região, Mesopotâmia, é a criação do Código de Hammurabi. Para que isso, professora? O Código de Hammurabi, minha gente, é igual a gente vê o Código Penal nos dias de hoje. O que é isso? A gente sabe que não pode roubar nem matar, porque a lei diz que se a gente fizer isso, a gente vai ser preso. Nessa época aqui da Mesopotâmia, o que existia se chama Código de Hammurabi. É uma forma de controlar o comportamento humano, tá? E esse código, ele se baseava no princípio de talião. O que é isso? Esse princípio de talião significa olho por olho, dente por dente, ou seja, se alguém comete um crime, ele tem que ter um castigo bem parecido com o crime que ele cometeu. Tá? Por exemplo, tá aí o artigo 195 do Código de Hammurabi, é o exemplo, o último exemplo que a gente deu aqui. Se um filho bateu em seu pai, ele vai ter a mão cortada, tá bom? Então, isso é o que nós temos para hoje. E aí eu fiz a atividade de fixação para vocês, são 6 perguntas, de acordo com o texto e com esse vídeo, tá? A primeira pergunta, o que significa a palavra Mesopotâmia? Segunda, o que acontecia com a Mesopotâmia em certas épocas do ano? Explique. Observe a figura do texto e escreva como era organizada a sociedade na Mesopotâmia. O que é escrita cuneiforme?
qual foi a maior construção dos mesopotâmios e para que ela servia, e por último, para que foi criado o Código de Hammurabi e em que era baseado esse código e o que significa o princípio de Italiano, tá bom? Como a gente já sabe, essas atividades elas garantem pontos e ao final uma nota, então caprichem nas respostas, estudem e é muito bom estar de volta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.